Olá para todos e todas, nós vamos dar início a mais uma aula, a nossa última aula de revisão e a nossa última aula do primeiro trimestre. Nós estamos encerrando o nosso conteúdo do primeiro trimestre na aula de hoje. E hoje a gente vai estudar a respeito da crise que aconteceu dentro da Europa no final da Idade Média. Então a gente estudou, desde a Antiguidade, revisamos os conteúdos da Antiguidade, Egito, Mesopotâmia, Grécia, Roma, estudamos a Europa medieval e estudamos também os povos que viviam além da Europa, os povos que viviam no continente africano, na Ásia, no Oriente Médio, os árabes. Estudamos os reinos africanos, estudamos os povos aqui do continente americano, incas, maias, astecas, olmecas, toltecas, tupis, guaranis e também um pouco dos índios que habitavam aqui, o Espírito Santo, Puris, Botocudos, Goitacás e a região aqui da nossa cidade, de Marataízes e a região de Marataízes, de Itapemirim, essa região que eu sempre falo para vocês, vai do rio Itapemirim até o norte do Rio de Janeiro. Era uma região que era habitada pelos mesmos grupos indígenas que disputavam e que viviam ali naquela região por conta dos rios, das lagoas e tudo mais que a gente tem nessa região que vai desde aqui do sul do Espírito Santo até o norte do Rio de Janeiro. Não haviam essas divisões políticas que a gente tem hoje, dos municípios e dos estados. Naquele período era tudo uma região só. E aí, a gente vai agora continuar estudando sobre a Europa, estudar sobre as crises que vão acontecer dentro do continente europeu no final da Idade Média. Então, o período da Idade Média ele vai começar lá no século V, século VI, lá quando os bárbaros invadem Roma. E aí, durante os primeiros séculos, é o período que a gente chama de Alta Idade Média, que é o período onde vão se organizar os reinos medievais, o reino merovingio, depois o reino carolíngio, o Império de Carlos Magno. Depois que Carlos Magno morre, suas terras são divididas entre os seus nobres, que aí vão surgir os senhores feudais, que vão criar os feudos, que vai ser a organização do período medieval. Cada feudo, como se fosse uma fazenda, como se fosse uma cidade. Cada feudo tinha o seu castelo, suas fortalezas, suas terras, que eram protegidas por aquele senhor feudal, que era um nobre. E aí, conforme o tempo vai passando, as coisas elas vão se modificando dentro da Europa. Então, durante o período da Alta Idade Média, o comércio ele era muito fraco. Os feudos eles tinham uma economia de subsistência. O que é uma economia de subsistência? Eles plantavam aquilo que a população que vivia ali consumia. Eles não plantavam alimentos a mais, alimentos que sobrariam, porque se esses alimentos sobrassem, iam estragar. E também passavam por uma série de problemas, durante o período da Alta Idade Média foi um período de muitos conflitos entre feudos para domínio de territórios. Sempre as brigas, sétimo ano, é por conta de territórios com recursos, territórios com bosques, com água, com rios que passavam água, porque eram territórios que possibilitavam uma melhoria econômica. Aí, por volta do século XI, eles já estavam com tudo estabilizado, a economia, a política mais ou menos estabilizada nesses feudos. E aí, o que eles vão fazer? Eles vão começar a investir em inovações agrícolas, vão reinventar o arado. O arado é uma invenção lá da Mesopotâmia na Antiguidade. Vão voltar a usar o arado, que facilitava a agricultura, o plantio, O arado fura a terra para poder as sementes caírem. Era melhor do que fazer aquilo na mão. Eles vão começar a usar tração animal, os animais para fazer certos tipos de trabalho que antes eram as pessoas que faziam. Os animais, eles, cavalos, bois, eles são mais fortes que as pessoas e, consequentemente, dava para se fazer uma área maior, cultivar uma área maior, usando menos força. E também vão usar um método que existe também desde a antiguidade, que é a rotação trienal. E até hoje, quem sobrevive de agricultura faz esse tipo de coisa. Você divide as terras em 3 partes e você planta em cada parte, durante um ano, um tipo de cultivo. Quando termina aquele ano, você troca aquele cultivo por uma outra planta. E assim, até completar 3 anos,
e durante o terceiro ano você deixa com gramado. Por que isso? Por exemplo, eu vou cultivar arroz, trigo e vou deixar com gramado. Então, no primeiro ano, uma terra minha vai cultivar arroz, no segundo ano, aquela terra vai cultivar trigo, e no terceiro ano vai ficar com grama. Se tem grama, tem cavalo pastando, tem boi pastando, cavalo e boi faz cocô, cabrito, tudo bicho que vive ali faz cocô, xixi, aquilo aduba a terra, e aí eu vou ter uma terra com, né, nutrientes para no outro ano eu cultivar outros tipos de cereal. Isso vai fazer com que a produção agrícola aumente, cresça. E aí os feudos vão começar a ter comida sobrando. E comida, a gente naquela época não tinha geladeira, não tinha conservantes como a gente tinha hoje, não tinha enlatados como a gente tem hoje. É que você pode botar, por exemplo, milho dentro da latinha lá e vender no supermercado. Não existia. Tinha que consumir aquilo num período de tempo, porque senão ia estragar. E aí, então, o que eles vão começar a fazer? Eles vão começar, alguns desses camponeses vão começar a juntar aquela comida que estava a mais e vão começar a ir de feudo em feudo, trocando essa mercadoria. Trocando a mercadoria por outra mercadoria. Então, eles vão começar a fazer trocas comerciais. Isso vai fazer com que o comércio volte a acontecer. Durante o período da Alta Idade Média, as atividades comerciais tinham enfraquecido, as cidades elas estavam, né, sem moradores, tanto que as pessoas que moravam nas vilas eram chamadas de vilões. Poucas pessoas moravam em vilas, a maioria moravam nos feudos, e aí por conta disso eram os feudos que movimentavam a economia. Só que aí, nesse período, vão começar a haver essas trocas comerciais. Só que as cidades, até nos dias de hoje, elas são locais que facilitam as trocas comerciais. Por quê? Ao invés de eu ir em feudo trocando mercadoria, se eu for para a cidade vender minha mercadoria, as pessoas dos feudos, ao invés de eu ir até o feudo, a pessoa do feudo vai até mim. E aí vai haver o ressurgimento das cidades. Até hoje, sétimo ano, cidades são locais de comércio. Grandes cidades têm centros comerciais. O nosso município, por exemplo, o centro comercial é a Barra. É ali naquela região onde o comércio ele acontece. Onde tem a maioria das lojas. E as pessoas vão até lá para comprar mercadorias, que é o centro comercial. E assim vão ressurgir as cidades dentro da Idade Média. Além disso, vai ressurgir também o comércio marítimo e o comércio terrestre, porque povos, principalmente os italianos, eles vão intensificar as viagens até a Ásia, que eles chamavam naquele período de Índias, para poder comprar as especiarias, que eram temperos, e comprar objetos, porcelana, seda, quadros, objetos que eram vendidos na Europa. Isso vai fazer com que mais mercadorias circulem dentro da Europa e o comércio ele vai intensificar. Vai surgir então um grupo social na Europa que viviam nas cidades que vai ser chamado de burguesia. Esse grupo existe até hoje. Nesse período eles são os comerciantes. A burguesia vai começar a comandar as trocas comerciais, as práticas comerciais. Eles moravam em bairros que eram chamados de burgos, por isso que eles vão ser os burgueses. E nesses bairros, os burgos, é onde vai começar a ter essas atividades comerciais. Por isso que a burguesia vai ser tão importante para esse período do ressurgimento do comércio. Eles também vão incentivar a criação das corporações de ofícios, né, que eram oficinas onde se produziam, né, produtos artesanais, onde se produziam móveis, onde se produzia tecido, onde vão surgir as primeiras manufaturas dentro da Europa para serem comercializadas. Então, tudo acontece por conta das inovações agrícolas que vai ressurgir o comércio e as cidades. Nesse período também, a Europa vai criar as universidades ligadas à Igreja Católica e vão difundir uma filosofia chamada de filosofia escolástica, né, que tem como representantes Santo Agostinho, São Tomás de Aquino e outros filósofos ligados à fé cristã, à fé católica, e aonde eles tentavam ligar
características, né, da fé, da religião, aspectos da religião, junto com aspectos da razão. Então, eles estudavam a filosofia grega, lá da antiguidade, junto com os textos bíblicos que eram de domínio dos católicos. Lembrando que nesse período a maioria da população não sabia ler e escrever, apenas os padres tinham acesso às escrituras e às leituras. Então essa filosofia escolástica e essas universidades, elas vão estar ligadas à igreja, era para formar esses padres para poder, eram essas pessoas ligadas à igreja que vão se tornar sacerdotes da igreja, que vão frequentar, a maioria deles. E aí a Europa vai, né, ebulir por conta dessas práticas comerciais, e a gente vai ter então o surgimento, né, de um conflito que vão ser as cruzadas, que é um conflito muito conhecido, muito famoso. As cruzadas, elas vão acontecer por conta da invasão dos turcos à cidade de Jerusalém. Os europeus, eles peregrinavam para a Terra Santa, que fica lá no Oriente Médio, que é os lugares onde Jesus viveu. E dentre esses tem a cidade de Jerusalém, que era uma das cidades mais importantes dentro do cristianismo, que foi a cidade onde Jesus morreu e era a capital do reino de Davi. E aí, no ano de 1076, os turcos invadem Jerusalém e impedem que os cristãos peregrinem até essa cidade. Isso vai atrapalhar o imperador Aleixo I, que era imperador do Império Bizantino, que era um império cristão que ficava na região oriental. E aí, esse imperador, ele vai montar um exército, mas ele precisava de apoio dos cristãos do Ocidente. Então, ele vai pedir para o Papa Urbano II convocar as pessoas para irem lutar nas cruzadas, para dominarem Jerusalém. E aí, o Papa Urbano II faz essa convocação, prometendo para aquelas pessoas riqueza e prometendo para aquelas pessoas salvação. Quem fosse lutar nas cruzadas teria perdão dos seus pecados, dos pecados da sua família, até daqueles que morreram. Então, muitas pessoas vão lutar, principalmente camponeses. Por quê? Eles eram pobres na Europa, mas se eles ganhassem terras em Jerusalém e na Terra Santa, eles se tornariam ricos. Isso vai fazer com que a população em massa vai lutar nas cruzadas. De 1096 até 1270 vão ser 8 cruzadas. E essas 8 cruzadas, os cristãos vão ganhar uma, só a primeira. O restante, todas os cristãos vão perder, todas. Tem-se até uma lenda de que uma cruzada foi feita só por crianças, porque o Papa vai dizer que os cristãos não venciam as cruzadas por causa do coração dos adultos que eram cheios de pecado. Então precisava das crianças irem lutarem contra os infiéis para poder os pecados, né? A criança não tinha pecado, para poder derrotar os pecados dos infiéis, que eram os islâmicos. E aí vai ser uma derrota atrás de derrota. E as motivações principais dessas cruzadas eram as motivações comerciais, porque essa região que foi dominada pelos islâmicos era uma região aonde os europeus passavam para poder ir até a Ásia comprar mercadorias para vender dentro da Europa. Conforme a guerra foi acontecendo, né, e foram mais de um século de guerra, eles vão fazer acordos comerciais para que os europeus pudessem passar, apesar da região continuar dominada pelos árabes, certo? Por volta do século XIV, a Europa vai viver novas crises, principalmente causada por uma doença que é a peste negra, que eu preparei uma aulinha para vocês só falando sobre a peste, que vai ser uma doença que vai vir por conta desse comércio feito entre os europeus e os asiáticos, vai vir do Oriente e vai matar 1/3 da população da Europa por conta dessa doença. Junto às mortes por peste, vai vir uma fome tremenda, porque as pessoas vão morrer. Muitas pessoas da Europa vão morrer nas cruzadas, muitas pessoas vão morrer de peste e os avanços da agricultura vão fazer com que aconteçam mudanças climáticas dentro da Europa, porque eles vão desmatar florestas e mais florestas na Europa.
Isso vai fazer com que eles passem por um período grande de seca, onde a produção agrícola, que no começo do século XI estava crescendo, despenque e falta comida para todo mundo. Falta gente para trabalhar e falta comida para abastecer essa população da Europa. Isso vai fazer com que eles se revoltem. Além disso, vão acontecer guerras dentro do território europeu, como, por exemplo, a Guerra dos 100 Anos, que vai durar, na verdade, 116 anos entre França e Inglaterra, que vai ser uma outra guerra que vai matar muitas pessoas. Apesar da guerra ter durado 116 anos, gente, não é uma guerra, todo dia eles estão lutando, não. Eles enfrentavam batalhas, aí ficava um período de paz, depois tinham outras batalhas. Por isso, o decorrer da guerra vai durar 116 anos, do começo até o seu fim, mas não vão ser 116 anos de luta todos os dias, até porque se fosse a população morreria. E as guerras naquele período eram com espadas, com arco e flecha, com lanças, então era uma guerra muito mais lenta do que as guerras que a gente está acostumado a ver nos telejornais e tudo mais. Isso vai fazer com que a população da Europa, guerras, fome, peste, a população da Europa seja praticamente dizimada, poucas pessoas vão sobreviver. Quem sobrevive vai começar a passar muita fome, ter muitos problemas, e o senhor feudal, ele continua explorando esses camponeses, ele continua querendo que esses camponeses deem a ele a parte que cabia dos impostos. E aí vai fazer com que os camponeses, eles se revoltem contra o senhor feudal, se revoltem contra a situação que estava acontecendo dentro da Europa. Eles vão começar a se revoltar, invadir castelos, que é o que a gente chama de revolta camponesa. As revoltas camponesas vão acontecer na França, na Inglaterra. Eles matam senhores feudais, começam a matar a nobreza, e aí esses camponeses invadem esses territórios, e esses nobres, esses senhores feudais começam a ter medo dos camponeses, medo da reação que esses camponeses tinham. Isso vai fazer com que eles recorram a alguém que, na opinião deles, tinha o poder para poder unificar o povo e poder impedir que os camponeses se revoltassem, alimentar a população e acalmar as revoltas que estavam acontecendo, que era o rei. E aí vão começar a surgir dentro da Europa os primeiros reinos: França, Inglaterra, Portugal e Espanha, que é o que a gente vai estudar no próximo trimestre, ok? Qualquer coisa vocês chamem no privado. Espero que vocês tenham gostado da aula. Beijinhos, até a próxima aula.